última aula, e aí a gente vai, então, falar de hoje, né? Nós estamos estudando com vocês aí as perseguições do Império Romano aos cristãos. Tinha dito a vocês que podemos dividir essas perseguições em duas grandes fases. A primeira fase, século I e século II, a segunda fase, século III e século IV. O Fabrício está entrando agora. Começando agora, Fabrício, fazendo a memória da aula. Então, as perseguições, dividir elas século I e século II, a primeira fase, é o que nós estamos estudando. Vamos terminar hoje a primeira fase. E a segunda fase, século III e século IV. A gente pode, nessa primeira fase, identificar aí pelo menos, vamos dizer aí, pelo menos Nero, perseguição do Nero, que é o século I, a perseguição do Domiciano, que é também o século I, final do século I, Domiciano. Aí depois nós vamos ter a perseguição do Trajano, século II, tá? Do Adriano não teve perseguição, do Adriano, mas nós vamos ter a perseguição depois do Antonino Pio, né? Século II, IV. E alguns colocam aí algumas perseguições também no período do Marco Aurélio, mas vamos hoje ficar basicamente aí com Trajano e com o Adriano, com o Antonino Pio. Pessoal, é importante observar, isso nós vimos na última aula, que algumas ponderações têm que ser feitas. Eu estou trabalhando com vocês com um historiador italiano chamado Iedin, né, Gedin, é um dos maiores historiadores da igreja que a Itália conheceu, né? Ele vai trabalhar assim, que na verdade as fontes que nós temos, a maior parte das fontes que nós temos para estudar as perseguições são fontes cristãs, o que é um problema, porque nós não temos muito a visão do outro lado. A visão que nós temos é a visão dos cristãos, né, procurando se defender dessas perseguições. Uma outra coisa, no século I, nós vamos ter aí basicamente dois escritores não cristãos que vão falar dessas perseguições que são aí o Tácito e também, além do Tácito, nós vamos ter, falei para vocês da última aula, deixa eu pegar o nome do segundo aqui, que até fugiu o nome dele aqui. Foi o Tácito que escreveu aí a Vida dos 12 Césares. Isso mesmo. Não, desculpa, o Tácito escreveu Análise, tá? Análise, foi os escritos do Tácito, que vai falar sobre os cristãos. E o segundo foi o Suetônio. O Suetônio, que é aquele que escreve a Vida dos 12 Césares. Mas as citações deles em relação às perseguições dos cristãos é muito pequena. É difícil dizer. É difícil dizer. Boa noite, Dejanã, está começando agora. É difícil dizer se, de fato, no século I, se o Império Romano ele conseguia perceber já essa nova religião surgindo, que é a religião cristã. Porque os cristãos aí fazem parte, né, do grupo dos judeus. Isso que é importante a gente observar. Mas vamos lá, como revisão ainda da aula passada, nós vimos que o governo Nero, as perseguições em relação aos cristãos está focada na cidade de Roma. Cidade de Roma. O que aconteceu foi aquele episódio do incêndio ali na cidade de Roma, no ano de 64, e o Nero querendo livrar a sua cara dessas acusações, porque o próprio Tácito diz que foi o Nero que mandou botar fogo naquelas casas para fazer o seu palácio. O Nero, para não querer ser denunciado pelo Senado, passa a culpar os cristãos. Aí entra a defesa do historiador que eu estou estudando com vocês, que é o Gedin, que ele vai dizer que, na verdade, os cristãos, eles são, assim, de certa forma, cidadãos que não são cidadãos, vamos dizer assim, agradáveis para o império, para os moradores romanos. Pela sua prática de fé, pela sua moral, os cristãos incomodam esses pagãos. Então, boa parte dessas perseguições do século I e século II, as causas são denúncias anônimas, denúncias
da própria vizinhança para a ordem jurídica de Roma para que investigue esses cristãos. Qual é o grande problema? O grande problema é que, aquilo que diz o Gedin, o cristianismo ele não aceita outras religiões. Além de confirmar o monoteísmo, eu acredito em Deus ou em Jesus, eu não aceito as outras divindades. As outras divindades não existem. É interessante isso, porque aqui nós temos um primeiro dado muito importante. O cristianismo vai criando uma atmosfera hostil, tá? Em relação aí à população. Eles vão se isolando em relação aos pagãos, porque eles então passam a criticar esses pagãos. Então, os cristãos vão ser vistos aí como pessoas indesejáveis, né? Dentro do mundo romano. Isso é a defesa do Gedin, quer dizer, é a própria população que vai citando esses cristãos junto aos órgãos jurídicos. Na última aula também eu falei que o Lactâncio e o Eusébio, que são dois historiadores da igreja, eles apresentam 10 perseguições para lembrar das 10 pragas, né? Só essa memória da aula passada, para a gente trabalhar isso. Então, em relação ao Nero, qual foi a culpa que os cristãos tiveram, né, e foram perseguidos por isso? Já falei que o objetivo do Nero era livrar a sua cara da, da acusação do incêndio, né, de Roma. E aí, então, ele vai dizer que os cristãos eles têm ódio ao gênero humano. Tá? Essa é a acusação. Ao colocar fogo nas casas, os cristãos tinham ódio ao gênero humano. Lá no século III, eu falei isso para vocês na última aula, lá no século III, um homem chamado Tertuliano, um cristão, vai dizer que o Nero cria uma lei contra os cristãos, que o objetivo do Nero era acabar com o cristianismo. Isso não é verdade, tá? Foi uma visão equivocada do Tertuliano. O Nero nunca criou uma lei anticristã. O Tertuliano chega a dizer de um institutum neroniano, quer dizer, uma lei do Nero contra os cristãos. Essa lei não existiu. Por que a gente sabe que ela não existiu? Ela nunca foi utilizada por nenhum outro imperador, por nenhum outro órgão jurídico de Roma. Então, ou seja, foi um equívoco do Tertuliano dizer que o Nero criou uma lei anticristã. E aqui já vou afirmar uma coisa importante para a conclusão da nossa aula de hoje. Na primeira fase das perseguições, século I e século II, não existe nenhuma lei anticristã. Tá? O Império não cria lei anticristã. No máximo que ele vai criar são jurisprudências, tá? Mas não existe uma lei específica contra o cristianismo. No século II, até o Trajano vai dar algumas diretrizes de uma jurisprudência mais clara, mas ele não estabelece lei anticristã. Então, o Gedin vai concluir, eu concordo com ele, eu concordo com ele, que não, no século I e no século II não existirão leis anticristãs. Isso é muito importante. Então, são motivações da população em relação aos cristãos. Tá? Por quê? Já falei isso para vocês. O cristianismo é uma religião de minoria, o cristianismo é uma sociedade secreta, não é qualquer um que entrava naquele período, tinha que ser indicado, tinha que passar por um período de teste e formação durante 3 anos. Não é igual hoje que qualquer pessoa pode se tornar cristã. Naquela época era convidado, passava por esse teste, 3 anos de estudo e de moral muito elevada. Não se aceitava o adultério, não se aceitava o aborto, que era muito comum em Roma, não aceitava o infanticídio, que era muito comum em Roma. Então, os cristãos vão atraindo em torno deles certas, vamos dizer assim, certas visões negativas da população, que vê neles pessoas indesejáveis naquele momento, tá bom? Como se eles fossem pessoas especiais. Então, qual é o motivo da perseguição do Nero? Qual que é, vamos dizer, a causa jurídica? Ódio ao gênero humano. Quer dizer, ao colocar fogo nas casas, os cristãos têm ódio ao gênero humano. Foi essa a acusação do Nero que ele apresentou ao Senado ao perseguir os cristãos. Nós sabemos aí de que, mesmo citado pelo Tácito, né, o Tácito cita que cristãos foram amarrados em pele de animais, cachorros estraçalhavam os cristãos na rua, outros cristãos foram colocados
vamos dizer, óleo no corpo para queimar durante a noite no jardim do Nero. Esse foi aí a perseguição, a primeira perseguição. Eu disse para vocês na última aula que não foi no Coliseu, porque o Coliseu não existia. O Nero persegue os cristãos em 64. Existe um bispo que 30 anos depois desse caso, no ano de 95, o nome dele é Clemente, era bispo de Roma. Ele cita, embora não cite o Nero, ele fala que foi nessa perseguição que morreram Pedro e Paulo, tá? Pedro e Paulo. Então, quando perguntarem para vocês como é que as pessoas sabem que o Pedro e o Paulo morreram em Roma, qual é a fonte? A fonte chama-se Clemente Romano. Clemente Romano, um bispo da cidade de Roma, no ano de 95, ele escrevendo uma carta à comunidade de Corinto, né, na Grécia. Ele cita que nessa perseguição, ele não cita o nome do Nero, mas ele fala que nessa perseguição de 64, o Pedro e o Paulo eles foram mortos em Roma, tá? Porque muitas pessoas perguntam como é que você sabe que Pedro e Paulo morreram em Roma se não tem fonte? Tem sim. Essa fonte aí do Clemente Romano, bispo da cidade de Roma, tá? Século I, em 95, ele vai escrever essa carta e cita aí a morte dos dois, né? Pedro e Paulo na cidade de Roma, nesse período aí dessas perseguições do Nero. Eu disse na última aula que o Nero, embora não tenha estabelecido uma lei, ele abriu uma brecha, nós chamamos isso no direito de jurisprudência, tá? Ele criou um fato novo, perseguição aos cristãos. Então, a partir do Nero, isso que é interessante, a partir do Nero, o ódio aos cristãos ao longo da história só vai aumentando. Esse ódio aí durou 2 séculos e meio, tá? Então, a partir do Nero, qualquer desgraça que acontecesse no Império Romano, a culpa caía nos cristãos. Então, lentamente, vai se crescendo um ódio em relação aos cristãos. Porque, como os cristãos não rezam pelos deuses, os deuses se revoltam contra a cidade. Os deuses mandam terremoto, os deuses mandam uma colheita ruim, os deuses mandam guerras. Então, seja, qualquer coisa de ruim que acontecesse, você começa a achar um bode expiatório. E os cristãos serão um desses bodes expiatórios que foi encontrado na cidade de Roma. Tá, essa foi a perseguição do Nero. As nossas fontes principais não cristãs, Tácito e Suetônio. Suetônio primeiro, depois Tácito, que vão falar aí dessa perseguição. Aí nós vamos ter uma segunda perseguição, que é a do imperador, isso memória da aula passada ainda, tá? Que é a do imperador chamado Domiciano. Domiciano. Essa perseguição foi no final do século I. Nós temos pouquíssimas fontes que falam dessa perseguição. Muitos até perguntam se essa perseguição de fato existiu, né? Ou essas perseguições existiram. Mas parece que sim, devido a algumas pequenas fontes. Vamos citar a primeira. Existe um bispo do século II chamado Melito de Sardes, que ele coloca o Nero e o Domiciano como inimigo dos cristãos. Então, ou seja, ele indica que também o Domiciano perseguiu os cristãos. Uma outra fonte que nós temos é que quando essa carta do Clemente foi escrita à comunidade de Corinto, ele fala que demorou a escrever porque ele estava sofrendo aí tribulações recentes. Que tribulações são essas, a não ser as perseguições do Domiciano? Nós temos ainda outra fonte, que é o Apocalipse, que foi escrito nesse período e fala dessas perseguições. Fala de um período, de um contexto de perseguição no final do século I. E outra coisa, nós vamos ter aí também um historiador chamado Dio Cassius, ele é romano, Dio Cassius, ele vai dizer que o imperador Domiciano, ele prendeu o Flávio Clemente e sua esposa Domitila, e eles foram condenados por ateísmo. Quem dá essa notícia para nós é um historiador chamado Dio Cassius, um historiador romano. Então ele fala que no governo do Diocleciano, do Domiciano, no governo do Domiciano, nesse governo do Domiciano, foram aí perseguidos duas pessoas importantes da corte imperial, Flávio Clemente e a sua esposa Domitila, por ateísmo, tá? E costumes judaicos. Olha que interessante, e costumes judaicos.
possivelmente aí ligados ao cristianismo. Tá? É muito possível que o imperador, então, perseguiu esses dois por serem cristãos. Isso é uma grande hipótese. Qual foi o crime dessas perseguições? Ateísmo. Quer dizer, o que é o ateísmo no século I? Ateísmo no século I que se encarna muito bem aí na visão que o Império Romano tinha em relação aos cristãos, porque para você ter uma religião, você tem que manifestar essa religião publicamente. Os cristãos não manifestavam a religião deles publicamente. Como eu falei para vocês, os cristãos eles representavam naquele momento, no início, uma sociedade secreta. Reuniam escondidos, não eram todos que participavam. Então, ou seja, o culto cristão ele não é público. Ele é um culto privado no século I. No século I. Portanto, os cristãos não têm um culto público. Os cristãos não possuíam templo. Vocês sabem disso, que os primeiros cristãos se reuniram em casas. Século I era em casas. As primeiras igrejas cristãs construídas é do século III, tá? Século II para o século III, as primeiras igrejas. Então, a igreja nasce dentro das casas, né? Das casas que eram cedidas para essas reuniões. As catacumbas são no século III. Então, esses cristãos, eles se reúnem em casas, eles não têm a imagem do Deus deles. Todas as religiões, os seus deuses dessas religiões tinham imagens. Os cristãos não tinham, mesmo porque os cristãos não podiam fazer imagens. Eles vieram do judaísmo, e o judaísmo não permitia que se fizesse imagem da divindade. Então, eles foram então acusados de ateísmo, os cristãos, que nada mais é do que um crime de lesa majestade contra o imperador. Por quê? Porque naquele momento, o Domiciano, ele se declarou Deus em vida. Isso é interessante também, tá? O Domiciano se declarou Deus em vida. Então as pessoas também tinham que adorá-lo. Como os cristãos não faziam isso, os cristãos foram acusados de crime de ateísmo, lesa majestade, quer dizer, contra o imperador. É engraçado, eu sempre lembro aqui do livro do Apocalipse, em que o escritor do Apocalipse, ele chama o imperador de 666. 666. Lembrando que no sexto dia Deus criou o homem. O escritor do Apocalipse está chamando o imperador de homem. Homem, homem, homem. Ele não é Deus. Ele não é 777. Sete era o número de Deus, né? Era o número que representava Deus. O escritor do Apocalipse está dizendo, o Domiciano, ele não é Deus, ele não é 7, ele é 6, ele é 666. Quer dizer, ele é homem, 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 não tem nada a ver com Deus. Então havia uma crítica do cristianismo em relação a esse objetivo do imperador de se tornar Deus em vida. E por isso foram perseguidos, principalmente na Ásia. Na Ásia. Então, esse nosso autor que eu estou trabalhando com vocês, que é chamado de Jedin, Jedin, o Jedin, ele fala que a perseguição aos cristãos por parte do Domiciano estava ligado à ideia de absolutização do imperador, o imperador como ser absoluto. Então, todos aqueles que não concordavam com isso foram perseguidos. Os cristãos é um desses grupos. E não foi só cristãos, não, viu? Foram perseguidos na época do Domiciano também, filósofos foram perseguidos que criticavam o imperador. Então, todos aqueles que não aceitavam essa absolutização do imperador como Deus, eles foram perseguidos. Possivelmente o caso do Clemente da Domitila, que está na corte, e não aceitam essa absolutização do imperador e serão, então, condenados aí como ateísmo, né? Aquelas pessoas que não acreditam no imperador como Deus, tá? Então, essa foi a perseguição do século I, Nero e Domiciano. Para quem gosta de Bíblia aqui do grupo, o Apocalipse ele vai ser escrito entre o governo do Nero e o governo Domiciano. Ele leva mais ou menos 30 anos para ser escrito o Apocalipse. Então, uma parte do Apocalipse é uma crítica ao governo do Nero. Uma outra parte do Apocalipse é uma crítica ao governo do Domiciano. Então, até a metade você tem uma crítica ao governo do Nero. Por isso que é difícil muitas vezes você entender o Apocalipse dentro desse contexto histórico. Mas foi um contexto de perseguição e de esperança. Quem foi à missa ontem, né, viu que na leitura, uma das leituras foi a leitura do Apocalipse. Eu, João, vi a Jerusalém Celeste descer do céu. Quer dizer, uma esperança, quer dizer, as perseguições acabaram, né? Então ele está projetando o fim das perseguições e essa Jerusalém que desce do céu
que não vai precisar mais de religião. Jesus vai ser a própria religião, o sol, não vai precisar mais de sol, não vai precisar mais de lua, não vai precisar mais de templo, porque o próprio Jesus, a glória de Jesus, vai iluminar a humanidade. Então, era uma crítica que o escritor está fazendo a esse governo do Domiciano, tá bom? É, muito bem. A aula de hoje, nós vamos começar o século II, que é um governo. Esse vocês têm que prestar muita atenção, porque esse sim vai dar o tom às perseguições. O nome dele é Trajano. Tá? Trajano, ele governou de 98 a 117. Tá? Ele governou, então, portanto, 19 anos. Por 19 anos ele foi imperador, Trajano. Por que é importante a gente ficar atento ao Trajano? Porque aconteceu um fato muito interessante. Existia um governador na Bitínia. Bitínia fica na Ásia Menor, próximo hoje de Istambul, tá? Próximo de Istambul. Então existia um governador daquela região da Bitínia que mandou uma carta ao Trajano. Eu até postei a carta para vocês aí. A carta é a resposta, tá no grupo aí, tá? Já hoje. Mandei a carta do Plínio com a resposta do Trajano. Então ele mandou uma carta para o Trajano dizendo: ó, na minha região tem vários cristãos. E eu não sei como proceder em relação a eles. Eu não sei eu, como governador, como é que eu devo proceder em relação aos cristãos? Porque já falei para vocês que, graças ao Nero, foi se criando um ódio aos cristãos, e diante dos cristãos, ele não sabia como proceder. Por quê? Simples. Existia uma lei romana que era contra as sociedades secretas. Então, todas as associações e sociedades secretas não podiam existir. Como eu falei para vocês, o cristianismo é uma sociedade secreta no seu início. Como assim sociedade secreta? Para ser cristão, você tinha que receber um convite do membro da comunidade. Se aceito fosse, você passava por um período chamado catecumenato, 3 anos de estudo, e aí sim você recebia os primeiros ritos, né? O batismo, a eucaristia e a crisma, tá? No mesmo dia. Aí sim você se tornava cristão. Então, nem todos participavam dos cultos cristãos. Quem não era cristão não podia participar de um culto cristão. Diferente de hoje. Se eu sou ateu, eu vou na igreja, a igreja, a porta está aberta, eu entro e participo do culto lá. Ninguém vai me impedir de entrar naquele culto. Antigamente, não. Como as reuniões eram nas casas, não eram todos que entravam nessas casas, apenas os que eram convidados e que eram cristãos. Então, era uma sociedade muito fechada. Então, Roma, existe uma lei em Roma que era proibido sociedades secretas e associações secretas. Quando o governador Plínio, ele é chamado Plínio o Jovem, tá? Porque tem um Plínio velho na história. Esse é o Plínio Jovem. Quando esse Plínio fica sabendo da existência de muitos cristãos na Bitínia e sabe que eles são associações fechadas, secretas, ele manda uma carta para o imperador pedindo orientações de como proceder em relação a esses cristãos, tá? Então, o que eu devo fazer em relação a esses cristãos? A resposta do Trajano vai ser muito interessante. Não dê ouvido a denúncias anônimas. Veja bem como que a população pagã que está ligada diretamente às perseguições. Não dê ouvido às denúncias anônimas. Mas caso apareça diante de um tribunal alguém que se diz cristão, peça para ele abjurar a fé, negar a fé. Se ele negar a fé, libere. Se ele não negar, aí sim executa, mate essa pessoa, a não ser que essa pessoa seja cidadão romano. Se for cidadão romano, ele tem que ser conduzido a Roma para o julgamento da cidade, como foi o caso de Paulo também, tá? Então, ou seja, não dá ouvido às denúncias anônimas, foi a orientação do Trajano, tá? Não dá ouvido às denúncias anônimas, mas se caso um cristão aparecesse no tribunal, como é que um cristão aparecia no tribunal? Denúncia. Agora denunciava e essa pessoa aparecia lá. E então se pedia para a pessoa abjurar a fé, fazendo aí um sacrifício ao Deus romano. Se ele fizesse, podia ir embora. Antes de fazer essa reflexão com vocês, é muito interessante a gente observar algumas coisas em relação aqui a essa questão aqui. Primeiro, o seguinte:
A única fonte que nós temos dessa perseguição é essa fonte essa carta, tá? A carta do governador da Bitínia, Plínio ao imperador. Inúmeras pessoas eram denunciadas, né? Inúmeros cristãos eram denunciados de forma anônima, tá? E eram levados ao tribunal. Só que o que se percebia é que muitas dessas denúncias eram feitas por vingança. Um vizinho não gostava do outro e denunciava ele. Então, a própria organização jurídica de Roma, ali da Ásia, né, que nós estamos na Ásia, ali onde hoje é a Turquia, a própria organização jurídica ali percebia que muitas dessas denúncias anônimas eram motivadas por vingança, a pessoa não tinha culpa nenhuma. E a maioria não era cristã, chegava lá e falava, não, eu nunca fui cristão, nem sei o que é essa religião. Aí a pessoa fala, então presta um culto aos deuses. Ele prestava. Outras diziam, não, sim, eu já fui cristão, mas abandonei isso há muito tempo. Então presta um culto ao sacrifício ao Deus. Ele prestava. Então, sim, aí foi se percebendo que havia muito mais denúncias motivadas por vingança do que coisas reais. Por isso, essa pergunta aí do Plínio. Dentro dessas perguntas do Plínio, tinha algumas coisas interessantes também. Ele quer saber, ele quer saber, por exemplo, em relação qual a idade para condenar uma pessoa, porque apareciam muitos idosos lá que eram denunciados. Idosos. E aqueles que se arrependem, ele perguntou para o Trajano, aqueles que se arrependem, eu tenho que liberar? Olha essa pergunta que é importante. O nome cristão deve ser punido apenas pelo nome ou eu devo encontrar algum crime? Essa pergunta é fundamental. Eu devo perseguir um cristão somente pelo fato dele ser cristão ou ele deve ter cometido algum crime? Então, aqui é muito interessante que o próprio Plínio ele sugere ao Trajano imperador que trate aqueles que arrependeram, quer dizer, eu não quero ser mais cristão, com indulgência, com bondade, porque assim eles poderiam voltar ao paganismo. Então, Plínio, essa perseguição foi muito interessante. E aí eu coloquei as respostas para vocês, né? A resposta do Trajano. O Trajano responde o seguinte, tá? Primeiro, os cristãos não devem ser procurados e as denúncias anônimas devem ser rejeitadas. Então, a primeira coisa que é importante pessoal, nós estamos diante, isso que é magnífico, hein? Nós estamos diante da primeira orientação histórica de como tratar os cristãos dentro do Império Romano. Aqui sim, o Trajano ele dá as primeiras orientações, não é uma lei, não é uma lei, é apenas uma resposta a uma carta, mas aqui o Trajano já dá as primeiras respostas de como proceder em relação aos cristãos. Então, os cristãos não devem ser procurados. Segundo, denúncias anônimas devem ser evitadas. Se alguém mandar uma cartinha e falar, oh, meu vizinho é cristão, não vai atrás, tá? Então, isso é fundamental. Segundo a orientação, qualquer pessoa que seja acusada de ser cristã, ela deve ser ouvida judicialmente. Então, se eu sou acusado de ser cristão, eu vou ser julgado, né? Vou ser ouvido pelos tribunais. E se eu negar que sou cristão e fazer ali o sacrifício aos deuses, estou liberado. Estou liberado, não tem problema nenhum, tá? Então, ela não deve ser punida. Somente, tá? Se a pessoa se confessar cristã e persistir nessa confissão, falar, não abro mão, eu não abjuro, eu não presto culto aos deuses, aí sim ela deveria ser punida. Qual que é a punição? A morte, tá? A morte. E os que são cidadãos romanos, como eu falei para vocês, deveriam ser levados a Roma. Vocês que são aí, boa parte de vocês aqui do meu grupo são católicos, existe um santo chamado Santo Inácio de Antioquia. Ele escreve 7 cartas e ele está sendo levado a Roma para o julgamento dele. Foi no governo Trajano, portanto, ele era cidadão romano. Ele era bispo de Antioquia, mas era cidadão romano, não podia ser morto, e está sendo levado para Roma para o julgamento dele, tá? Para o julgamento dele. Muitos consideram ele como o primeiro Marte, vamos dizer assim, conhecido, né? Pós-apóstolos, né? É ele aí. Então, olha que coisa interessante. Aqui, o Trajano ele chega a ser contraditório.
não se deve procurar os cristãos, não se deve dar ouvido a denúncias, tá? Mas se for cristão, é para iniciar o processo jurídico. Quer dizer, o nome cristão passa a ser ilícito. Ser cristão não pode. É essa a decisão do imperador Trajano. Então, seja, mesmo que não tenha cometido crime algum, mesmo que não tenha cometido crime algum, os cristãos devem ser punidos, na visão do Trajano, por ser cristão, sociedade secreta, que foi para você, associações, tudo mais. É interessante que o Justino romano, São Justino, que também se torna um Marte, ele escreve uma carta ao imperador, não esse imperador, mas o outro imperador, dizendo, é muito contradição, quer dizer, nós somos perseguidos pelo nome. Nós não cometemos crime nenhum, pagamos os nossos impostos, rezamos pelo imperador, não como Deus, mas rezamos pela saúde dele, pelo governo dele, pagamos os nossos impostos, como qualquer pessoa, mas o fato de ser cristão já nos colocam no julgamento do império. Isso é incoerência, diz o Justino. Quem quiser ler o livro do Justino, chama-se Apologia do Justino, tá? Apologia é o livro da coleção patrística, número 2, em que o Justino escreveu uma carta ao imperador. Encontra-se na Paulus esse livro, tá? Escrevendo para o imperador, o Justino, eu falei, isso é um absurdo. Ou seja, o fato de ter o nome cristão já é um crime, mesmo se nós não tenhamos feito nada. Acontece então agora que ser cristão não é permitido, pelo menos por Trajano, pelo menos pelo imperador Trajano, tá? Então, ou seja, existe uma contradição dentro do direito penal romano. Qual que é a contradição? Eu vou até ler aqui que eu acho isso maravilhoso. Ser cristão é por si só punível, por ser cristão, na visão romana. E ainda assim a polícia não deve procurar os cristãos. Quer dizer, eles são criminosos, mas a polícia não pode procurar. Tá? E aquele que confessou esse crime, ele pode escapar da punição se ele arrepender de ser cristão. E qual lei qual lei do mundo libera o criminoso simplesmente por ele ter falado, eu estou arrependido? Então existe uma contradição, é isso que é apresentado. Existe uma contradição muito grande nessa visão do Trajano. Ser cristão é criminoso, mas a polícia não pode perseguir esses criminosos e nem receber denúncia anônima sobre eles. E se eles se arrependerem de ser cristãos, eles não são mais criminosos. Olha que coisa interessante. É como se eu matasse uma pessoa, fosse para o tribunal e chegasse no juiz e falasse, não, eu estou arrependido de ter matado. Ah, então tá, pode ir embora. Perceber, existe uma contradição muito grande dentro dessa visão apresentada pelo Trajano, mas ela vai ser utilizada pelos demais imperadores. Ela não é uma lei ainda, não é uma lei, ele apenas está respondendo uma carta, não é uma lei, mas a partir da visão do Trajano, outros imperadores vão seguir. Quer dizer, ser cristão não é mais permitido dentro do Império Romano. Se você se arrepender, ótimo. Se não se arrepender, você então vai ser martirizado, tá? Martirizado. Diz que na perseguição do Trajano, a mais famosa perseguição vai ser então do Inácio de Antioquia. Mas nós vamos ter outros nomes depois, tá? Vamos apresentar aí. É difícil porque as fontes são poucas que nós temos. Depois do Trajano, quem assumiu o governo foi talvez um dos grandes imperadores romanos, chamado Adriano. O Adriano, inclusive, ele amava a Grécia, fez melhorias na Grécia. Eu visitei um dia Atenas e tem até o busto dele lá na praça de Atenas, né? Então, foi um imperador que gostava das coisas gregas. Esse imperador também, ele respondeu uma carta. Primeiro, existia, de novo na Ásia, veja bem que o problema é sempre na Ásia, Oriente. Sempre o problema está no Oriente. Um governador chamado Getúlio Granianos, ele mandou uma carta pedindo orientações também, como fazer com os cristãos daquela região ali da Ásia consular. Só que o Getúlio morre, e no lugar dele, quem vai assumir vai ser um homem chamado Minúcius Fundanus. E o imperador Adriano responde para esse Minúcius, porque o outro morreu. Como é que nós sabemos que isso foi verdade? O Justino, esse Justino da igreja que morreu Marte, São Justino, ele colocou essa carta dentro da sua apologia.
Então ele mandou a resposta. A carta em si ela se perdeu, tá? A carta pedindo orientações, ela se perdeu. Mas nós temos a resposta do imperador Adriano. Então o imperador Adriano, que governou de 117 a 136, 117 a 136, esse imperador Adriano, ele responde, e essa resposta nós temos graças ao São Justino, que manteve essa carta dentro da sua apologia, da sua defesa, tá? O que diz esse imperador de diferente em relação ao Trajano? Além de rejeitar as denúncias anônimas contra os cristãos, tá? Ele vai exigir que as denúncias só sejam aceitas se o reclamante colocar o seu nome. Então, para alguém ser levado ao tribunal, tá? Aquele que faz a reclamação, a denúncia, tem que dizer: eu, Carlos Augusto, denuncio fulano como cristão. Aí fica mais difícil a pessoa denunciar. Então a denúncia agora deveria ter o nome do reclamante, vamos dizer assim. O cristão vai levar, se essa denúncia aparecer, o cristão vai ser levado ao tribunal. Mas aqui ele acrescentou, o imperador Adriano acrescentou uma segunda coisa diferente da primeira carta do Trajano, da resposta do Trajano. Mesmo que o cara seja cristão, ele tem que violar a lei romana para ser condenado. Não basta apenas ser cristão. Então ele acrescentou esse adendo. Não basta o fato de ser cristão, ele tem que ter violado a lei romana. Qual foi a lei romana que ele violou para estar aqui no tribunal? Segundo o Justino, isso ajudou muito os cristãos em relação ao Trajano, porque o Trajano bastava ser cristão que já era crime. Aqui não. Aqui um cristão, para ser levado ao tribunal, tem que ter o nome de quem reclamou e ele tem que ter cometido um crime contra o Estado. Então, para o São Justino, a posição do Adriano representou um alívio para os cristãos, tá? Que ficaram, então, aí fora daquelas normas estabelecidas pelo Trajano. Mas, você vê, você tem duas cartas. Uma do Trajano de um lado, uma do Plínio, outra do Adriano do outro. Eu estou numa região, se eu quiser usar uma das duas cartas, eu posso usar. Quer dizer, não tem lei. Se eu quiser punir uma pessoa por ser cristã, eu posso usar a carta do Trajano. Se eu quiser aliviar para os cristãos, eu posso pegar a resposta do Adriano. Vocês perceberam? Por não existir lei, qualquer lugar podia pegar uma dessas duas respostas e utilizar ela tranquilamente, porque não tinha lei. Então os cristãos ainda corriam perigo, mesmo depois do Adriano, tá? Depois do Adriano, quem vai assumir vai ser um homem chamado Antonino Pio. As perseguições continuam com Antonino Pio, tá? E ele vai seguir a lógica do Trajano, tá? Qual que é a lógica? O princípio de que ser cristão é ser criminoso. Então, o Antonino Pio vai seguir essa lógica do Trajano, que ser cristão equivale a ser criminoso. Tá? Equivale a ser criminoso. E aqui é interessante que existe um grande santo da igreja, é o primeiro martírio narrado que nós temos, eu mandei para vocês aí, tá? Que é o martírio de Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna. Eu mandei aí no grupo para vocês lerem. O pessoal é belíssimo, não deixe de ler. Vale muito a pena para vocês verem como é que era um processo. E aqui, uma coisa importante, o Eusébio de Cesareia, aquele historiador do século IV, diz que o Policarpo foi morto no governo do Marco Aurélio. Do Marco Aurélio. Já para o Gedim, nosso historiador, o Eusébio se confundiu e o Policarpo de Esmirna ele foi morto no governo desse Antonino Pio. É interessante, algumas coisas, informações importantes. O Policarpo de Esmirna, ele conheceu João. Muitos dizem que ele foi discípulo de João, o apóstolo. Então, ele já tinha 86 anos quando ele foi morto. Tá? Quando ele foi morto. E por que ele foi morto? Porque a população denunciou ele, para mostrar a tese do nosso historiador aqui, o Gedim, que é a população que é a grande responsável pela perseguição aos cristãos. Ela exigiu que a corte jurídica de Esmirna prendesse o bispo, porque, segundo ela, o bispo era a cabeça dos cristãos daquela região. Ele era o responsável por essa seita, por essa sociedade secreta. Então, aí, os soldados vão até lá, prendem o Policarpo, com muito respeito ao Policarpo, isso deixa muito claro na carta, deixou ele tomar banho,
tá? Aí ele vai ser preso. Ele tinha 86 anos, pedem para ele abjurar da fé. Ele fala assim: a frase mais bela dele é essa: por 86 anos eu servi a Jesus Cristo e ele nunca me traiu. Por que que agora eu vou traí-lo? Então ele vai ser preso, tentam queimar ele, não consegue, até que alguém, então, com a pequena faca, mata ele. Essa história é belíssima, eu mandei para vocês aí, muito interessante vocês lerem esse martírio do Policarpo. Na igreja primitiva se lia muito esse martírio, ele foi levado, ele foi reproduzido para outras comunidades. Então, assim, as comunidades liam esse martírio para fortalecer a fé daqueles que estavam passando pelo mesmo processo de perseguição, tá? Então, isso foi no governo do Antonino Pio. Antonino Pio. No governo do Marco Aurélio, vai continuar as perseguições. Nós temos um caso em que, no ano de 177, na França, alguns cristãos foram levados para a arena e ali foram mortos por touros na arena. Tinha inclusive uma jovem escrava novinha que manteve a sua fé e preferiu ser morta. Então, seja, seguindo sempre a regra do Trajano. Se você negar a fé, pode ir para sua casa. Se você não negar, você vai ser morto. Então a regra foi essa. Não é lei, é uma regra. Vamos dizer assim, um segmento de que os imperadores se utilizaram para perseguir os cristãos. Isso no século II, do século II. Vamos aqui a algumas conclusões, tá? Eu levantei aqui 4 conclusões. Eu pus para vocês só 3, mas eu vou falar da quarta depois. Primeira conclusão das perseguições do século I e século II. Não há lei que regule a atitude do Estado romano em relação aos cristãos. Não existe uma lei anticristã. Mesmo a do Trajano não se configura uma lei, era uma resposta a uma carta, uma orientação. Uma orientação. Tá? Não há lei que regule legalmente a atitude do Estado romano contra os cristãos. Primeira conclusão. Segundo, a atitude hostil da população pagã cria um ambiente e uma maneira de pensar segundo a qual o cristão é incompatível com a vida romana. Então, ou seja, a hostilidade da população romana vai levando as pessoas a acreditarem que ser cristão não condiz com ser romano. São duas coisas que não se batem, vamos dizer assim, tá? São contrárias. Terceiro, as perseguições do século I e século II são apenas de natureza local, ou é em Roma, ou é na Bitínia, ou é na Antioquia da Síria. São perseguições locais. São esporádicas, não são sequenciais. Uma aconteceu no ano 64, a outra no final do século I, a outra no ano de 110, a outra no ano de 155, e assim por diante. Quer dizer, não são constantes, são esporádicas, tá? E não são direcionadas aos cristãos, mas aos cristãos como indivíduos. Não é contra o cristianismo, mas é como o ser indivíduo, ser cristão. Esse é o problema. E a quarta que eu não coloquei aí é que o número de mortes são reduzidas, não são tão grandes assim como os cristãos apresentaram, tá? São reduzidas. Então, geralmente são causadas por tumultos entre a população pagã, e só depois a autoridade estatal ela é forçada, então, a intervir, tá? Então, a população, ela denuncia de forma anônima ou cria algum problema, e aí a autoridade estatal, ela vai ter que intervir. A partir de semana que vem, nós vamos estudar, então, as perseguições, essas sim, com leis anticristãs, que é do século III e século IV. Essas sim foram gerais, com leis estabelecidas, e foram as piores perseguições. Tá? Nós vamos ver aí, então, a partir da próxima aula, as perseguições da segunda fase, século III e século IV. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazê-lo, senão a gente vai despedindo de vocês aí. O material está todo para vocês aí. Eu mandei aí para vocês, na história da igreja, eu mandei o martírio de Policarpo, mandei a carta do Plínio, a resposta do Trajano. Tá tudo aí para vocês, tá? Pessoal, são pouquíssimas pessoas que têm acesso a esse material,
Então, usufrui bem, porque isso aí é uma raridade, esses materiais aí, tá bom? E, lógico que aí a tradução está para o português, para vocês lerem o português, tá? Mas se alguém quiser o original em italiano, eu passo também. Alguma pergunta? Então, vou me despedir de vocês. Até a próxima aula na semana que vem. Fiquem com Deus, pessoal. Boa noite.